E o exemplo do Bukele? O que dá para aprender com o cara e o que é perigoso para o Brasil? O Bukele. O Bukele, ele teve a coragem de mostrar que se você coloca lei e ordem, as pessoas percebem e você muda toda a dinâmica do país e o seu país passa a ser, vamos dizer, passível de ser alterado em outros temas. O Bukele é muito conhecido por segurança, naturalmente. Mas se você não tem segurança, você não consegue fazer outras coisas. Onde eu quero chegar? Vamos lá. Eu não consigo fazer um bom programa de segurança pública na Rocinha, porque eu não consigo levar os funcionários públicos pra Rocinha. Eles vão lá com medo, tem que pedir a autorização do dono da boca. Então, não dá pra fazer isso. Mesma coisa em Santa Quitéria, no Ceará. Todos os serviços públicos são mitigados. Então, eu não consigo fazer as outras coisas que o Estado precisa fazer, ou que a iniciativa privada precisa fazer, porque você não resolve o básico. É a mesma coisa assim. Eu não consigo pedir pra você escrever um artigo ou fazer seu programa enquanto eu estiver te dando porrada física. Você vai ter que me quebrar de porrada pra você ficar calmo, tomar um banho e falar, agora eu vou trabalhar. Ou seja, lei e ordem, assim como comida, vem antes de tudo. Então o Bukele falou, primeiro lei e ordem. Vamos resolver lei e ordem? Vamos. Agora vamos resolver todo o resto. Com lei e ordem você resolve a economia. Com lei e ordem você resolve a educação. Mas aqui você faria a mesma coisa? Precisa. Logo no começo. O presidente da República ele tem que fazer um marco. Eu vou colocar lei e ordem no meu país. Meu país vai ter lei e ordem, muita. E por que ninguém fez até isso? Porque não davam valor e porque não tinha um projeto de Brasil. Esse é um grande problema. O Bukele tinha um projeto para El Salvador. Ele vislumbrava, se eu arrumar a lei, se eu destruir as gangues aqui, aí eu vou poder tentar transformar El Salvador num hub para eu trazer grandes empresas. Aí a Google foi para lá, a China investiu em biblioteca, ele tá trazer empresas de cripto para lá e tá tendo sucesso nisso. Agora, o que ninguém fala do Bukele, o sistema de saúde, um modelo envolvendo inteligência artificial, um aplicativo que ele criou, se eu não me engano, junto com a Google, para integrar o atendimento para as pessoas, é genial, é mais genial do que o modelo de segurança dele. Ninguém fala. Vai ficar os jornalistas, por exemplo, o Bukele é autoritário. Você conhece o sistema de saúde de El Salvador? Cara, se vê o sistema de saúde que ele está implementando lá, é genial. Por que ele fez isso? Porque ele conseguiu impor lei e ordem, e aí ele teve com isso espaço, não só de popularidade, mas, vamos dizer, espaço político num país que não tem mais gangues, para investir em saúde. Ele estava com uma política de fazer novas escolas, de impor lei e ordem e disciplina nas escolas, porque o Bukele, ele está estudando o caso de Singapura. O ídolo do Bukele, no fundo, é o Lee Kuan Yew, lá de Singapura. E agora que eu citei o Lee Kuan Yew, pode anotar que os outros presidenciáveis vão tudo me copiar, né? Que eles adoram copiar. Não, agora é pra falar de Singapura, eu vou falar do Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, o modelo do... Você tá mandando indireta pra alguém? Pô, nem é pra alguém, porque o Zema gosta de falar até nos termos. O Flávio copiou um slogan meu. Eu falava, Nordeste é solução. Porque eu falo, se a gente resolve... Você viu o que eu expliquei das prefeituras, toda a construção que eu fiz? O que eu explico é, se você muda o modelo de governança nos municípios e nos estados do Nordeste e gera atividade econômica, o Nordeste para de exportar pessoas humildes para viver de maneira indigna em outros estados, você melhora a qualidade da representação política, todos os estados começam a contribuir com a federação de maneira equilibrada. E aí fica dinheiro de São Paulo em São Paulo, para São Paulo investir em estrada, para Santa Catarina investir em estrada, entendeu? Você resolve a federação. Portanto, o Nordeste não é o problema. O Nordeste é a solução. Essa é a minha tese. Pô, tem artigos, tem tudo. A gente construiu livros sobre isso. O Flávio vai lá e como ele acha que, eu vou pegar votos no Nordeste, então o Nordeste é a solução. Vai pastar. E o Zema... Até minhas declarações, desde a ideia do direito penal do inimigo, quando falam de transformar o crime organizado em equilibrar, qualificar ele como grupo terrorista, que é a implementação do direito penal do inimigo. Até as minhas falas diretas, quando eu falo assim, marmanjo de 25 anos que tá recebendo Bolsa Família vai ter que trabalhar. O cara copia ipsis literis. Tem problema? Eu não acho problema. Eu acho que nem acho que é o Zema que copia, acho que ele tem uma equipe lá. O Zema é um cara bonzinho, não tem nada pessoal contra ele. Só que eu acho assim, entreguem mais, vocês podem mais. Vocês têm partidos políticos, Zema, Caiado, Flávio, com fundações multimilionárias. Bota a bosta da sua fundação do partido pra trabalhar, contrate intelectuais e pague bem pessoas que pensam pra construir uma visão de mundo original. Vocês têm partido político pra quê? Então, o meu partido, que assim, é pobrinho, a gente constrói a própria visão de mundo. Então, pega a galera, o PL, que é o partido lá do Flávio, tem uma fundação, acho que é a Fundação Álvaro Vale. Em 4 anos, assim, se der, bobear deve dar centenas de milhões de dinheiro que esses caras têm à disposição. Aí ficam lá fazendo uns eventos nada a ver.
Use a fundação para o que a lei manda, que é crie políticas públicas, crie um horizonte Brasil. Ninguém cria. Então é isso que me irrita. Porque eles têm oportunidade. Se quer copiar, se quer acha que o discurso funciona, copia, a gente já tá pautando, fico feliz. Só que, pô, e o teu partido, não tem ninguém? Construa um horizonte Brasil. E isso me irrita. Porque, assim, a gente tem que aqui assoviar e chupar cana. A gente não tem dinheiro, a gente tem que rodar o Brasil de carro, a gente não roda o Brasil de jatinho, a gente roda o Brasil de carro, a gente tem que trabalhar com militância, tem que construir as pré-candidaturas sem grana. Os caras já têm uma estrutura. Então, pô, use a estrutura pra fazer algo inspirador. Porque se for bom, vamos supor, se o Flávio Bolsonaro, aqui não vai vir nada de lá, mas se o Flávio Bolsonaro vier com algo inspirador, algo que é uma boa proposta, não, tá aqui. Pô, eu defendo também. Tem problema nenhum. Ideia boa tem que ser copiada. O ruim é copiar a ideia ruim. Agora, venham com as ideias, venham com os conceitos. O que aconteceu? O que o Kim passou Cara, hoje ou ontem? E sobre audiência de custódia, o que você tem que falar? Cara, o Kim Kataguiri, ele... Como é que eu falo do cara? Eu tava ontem falando com ele por telefone. Porque eu conheço o Kim, como eu falei, como o nosso japonês, molequinho... Fedido lá, jogando videogame no escritório. E ele se tornou um cara... é o deputado que é mais resolutivo. O que eu chamo de resolutivo? Não apenas ele tem produtividade com relatórios, mas ele passa relatórios importantes, ele passa projetos importantes. Ou seja, o impacto do Kim na vida das pessoas é muito bom, é muito positivo. E ele ter conseguido... você tem essas bancadas de deputado, que são os deputados policiais, que dá muita audiência, sabe? Ah, sim. Dão muita audiência. Ele sempre elege o capitão não sei o quê, o coronel não sei das quantas, o tenente não sei o quê, o cabo blá blá blá. E aí é o japonês que joga videogame, que passa o projeto, que endurece as penas. É o cara do videogame. E é o ele cara... conseguiu agora? Porque ele imagino é bom que demais. ia ter muita resistência, né? No governo Lula. Imagina você passar um projeto Então, de segurança pública aumentando pena no governo Lula. É de olho na eleição, você acha? O governo Lula, obviamente, não gostaria de passar um projeto desses. Só que de olho na eleição, ele é obrigado a sancionar o projeto. Porque senão ia colar nele. Senão ia dar ruim. Ia falar, pô, você tá até no ano eleitoral defendendo o bandido? Mas o Lula vetou, inclusive, um trecho do projeto do Kim. Agora, todos os projetos que envolvem segurança, o governo do PT ele tenta mitigar. Então o Kim passou um projeto que ele é muito bom. Ele aumenta todas as penas para furto, roubo e receptação e também para crimes online. Até porque boa parte dos crimes do Brasil são cometidos na internet. Golpe contra idoso, o escândalo do INSS, em grande medida, é um grande esquema de golpe contra idoso. E você não tinha tipos penais que pegassem isso. Então o que o Kim fez? Sabendo que ia haver uma sabotagem do Centrão, sabendo que haveria, vamos dizer, sabotagem de políticos à esquerda, ele conseguiu um projeto que aumentasse as penas por furto e roubo. Então, você aumenta a pena por furto e roubo, se for celular é agravante, se for a mão armada é agravante. Por quê? Aí entra a inteligência. Porque a maior parte dos assaltos são assaltos de celular no Brasil. As pessoas roubam carro, roubam casa, roubam carteira, roubam, mas o principal é o celular. Foi criada toda uma indústria para roubar celular aqui. Aqui você tem uma indústria. No centro de São Paulo, você tem, por exemplo, a máfia dos nigerianos que recebem esses celulares e aí vão mandar. Tem muita gente que vai falar, pô, hoje é verdade, eu já vi meu celular, depois o cara tem um iPhone, eu vi que ele tava lá, sei lá, na Nigéria, sabe? Por quê? Porque isso acontece. Outros vão pro Paraguai, então você construiu uma indústria. O menino que rouba o celular, ele já tá com aquele celular vendido. Ele já sabe para onde o celular vai. Então, esta lógica, que é por isso que inclui a receptação, essa lógica envolve um mercado sobre celulares. E isso ele ajudou a quebrar, porque agora que a pessoa é pega, o cara roubou um celular na mão armada, que é a maior parte dos casos de assalto no Brasil, que é o que mais aflige os brasileiros com segurança, esse cara vai preso. O policial não vai se sentir um inútil pegando o cara, levando pra delegacia e o delegado soltando. Porque, roubo a mão armada, com algum grau de violência, de um celular. O cara vai preso. Então, teve muita inteligência, teve um trabalho, teve perseverança, teve encheção de saco. Ele ficou enchendo o saco do Alcolumbre, ele ficou ligando pra senadores, ficou pressionando, e aí até que o Alcolumbre botou pra pautar no Senado e passou. Tinha passado já na Câmara, aí pautou, e aí foi pra sanção do Lula. Aí o que o Lula fez? Ele tirou um dos elementos, que aumentava também pena, mas ele sancionou. Aí ele sancionou e correu. Lula agora aumenta penas. Ele não aumentou, o PT não contribuiu em absolutamente nada pro projeto. E a Globo, inclusive, tirou o Kim. Ela falou, não, o governo aprova a lei. O governo não aprovou nada. O PT ficou tentando mitigar o projeto na Câmara e no Senado. O Lula que agora quer tentar tirar uma lasquinha desse assunto. Então,
Pouco importa, assim, as pessoas que importam, elas sabem que é o projeto do Kim, a autoria do projeto do Kim. E esse cara é sensacional, cara. Esse cara tinha que ser multiplicado. Por que todo policial, todo especialista em segurança pública vem aqui e reclama da audiência de custódia? Porque é um desses elementos, vamos dizer, mitigadores da aplicação da pena. Aí o cara leva, você tem audiência de custódia, você vai pegar um juiz que vai ser leniente, que não vai fazer a aplicação imediata da pena de prisão. Muitos falam, não, solta por esse motivo ou outro. E aí isso faz com que muitas pessoas que são reincidentes retornem pra rua e continuem cometendo crime. E aí você vai perpetuando um ciclo de impunidade. A gente precisa entender, assim, as pessoas que estão assistindo, a maior parte das pessoas que cometem crimes, cometem de maneira reincidente. Não é que é aleatório. O Renan saiu, hoje eu vou roubar um celular. Não, são as mesmas pessoas. Você tem que entender, são as mesmas pessoas. E é isso, assim, Vilela, eu te falo... O cara é reincidente, porque pra você ser bom em tudo na vida, você faz de repetição. Você tá, acho que você tá no seu podcast mais de 2.000, 1835, né? Fora os especiais, dá mais de 2.000 episódios. Então você tem mais de 2.000 episódios. Então você ficou bom. É repetição. É repetição. Um ladrão também é repetição. Tá me comparando a um criminoso que rouba celular. Você entendeu, né, Aline? Aos pouquinhos foi chegando, O cara que rouba né? celular é tão bom quanto eu, porque pela repetição, assim como eu faço muito podcast, ele rouba muito celular. Entendi, Renan. Por isso que o Lenny já vai me punir no final. Exato. Já peguei mais tô um. Mas eu antes. entendi. O cara... Você vai ver a ficha do cara, o cara já foi preso ou foi pego, sei lá, 20, 30 vezes. Isso porque foi pego em algumas vezes, né? Exato. E aí tenta imaginar o policial que correu atrás dele, que pegou o cara, que tá na rua, correndo ele próprio risco de vida, que depois, se ele mata o cara, não tem uma assistência jurídica por parte da polícia, que vai responder um processo, que vai ter um promotor, às vezes um canalha de um promotor, querendo prender o policial, falando, teve excesso de força. Aí esse cara, tudo passando na cabeça dele, enquanto ele ganha um salário porcaria, pra ele pegar aquele vagabundo e saber que o vagabundo vai ser solto logo em seguida. E ele ainda vai tomar um chá de cadeira na delegacia. Então, se for pegar todo o ciclo da experiência do policial no enfrentamento ao crime, o policial, pra topar ser um policial num cenário desse, o cara, ou ele é um herói, ou ele é muito louco. E eu acho que na maior parte dos casos ele é um herói. Porque o cara, pra manter a fé na farda, sabendo que tem todo esse sistema construído pra isso, é muito errado. Então, assim, tanto a audiência de custódia, o juiz de garantia, são todos instrumentos criados pra manter o criminoso na rua. E o criminoso é sempre o mesmo, porque ele é reincidente. O que a gente precisa fazer? Quando o cara é reincidente, aumentar bizarramente as penas. O cara entendeu assim, cara, se eu for pego pela segunda vez, eu vou ter, sei lá, por um crime violento com a mão armada, mais de 35 anos de pena, 40 anos de pena, ele perdeu a vida dele foi desperdiçada. Ele tem que entender isso. E aí a gente tem que aumentar o policiamento, de modo a ele ter certeza de que não haverá impunidade. Ele tendo certeza que não haverá impunidade, ele faz um cálculo econômico, porque por mais que ele seja canalha, ele não é um imbecil completo. Dito isso, Vilela, falo aqui, porque não existe solução mágica. Mesmo em países desenvolvidos, Estados Unidos é um exemplo, que tem penas altas, o cara consegue ser um imbecil a ponto de saber que ele vai destruir a vida dele, mas ele vai lá e comete o crime. E aí ele vai ter que ir pra cadeia e vai ficar muito tempo na cadeia. E não vai dar pra ficar a moça dos direitos humanos, não, mas olha só, ele tá muito tempo... Ele optou. Se ele pegou uma arma, botou na cabeça de alguém e fez o seguinte julgamento, olha, você vive ou morre dependendo da minha vontade. Este cara é um juiz da vida de outra pessoa. A gente nunca se toca, porque a gente, novamente, recapitulando o que eu falei no começo, a gente naturaliza o absurdo. O Brasil é o país da naturalização do absurdo. O Brasil é um país que fala, veja só, ele só apontou arma pra você, ele não bateu em você, ele não deu um tiro no teu pé. Vamos ver como isso é um absurdo tremendo. Né? E ele vai na audiência de custódia e solta, ele não matou ninguém. Olha, o bandido, pô, sai dessa. Como a gente vê, tem vídeos de audiência de custódia de juiz ou juíza. Olha só, você de novo aqui. É porque ele nunca teve uma arma apontada pra cara dele. Exato. Também, né? Quando o cara se coloca numa posição de poder em que você vive ou morre, dependendo da vontade dele, às vezes o cara tá louco de alguma droga, às vezes o cara tá... Às vezes é um moleque, um menor de idade. Toda a tua vida, todos os teus sonhos, todos os seus amigos, a sua mãe, o que o seu pai sonhou sobre você, tudo aquilo tá na mão daquele cara. Aquele cara tava decidindo ali, vou matar ou não você. Este cara, só de se colocar nessa posição, que é uma posição de juiz da tua vida, este cara, na minha visão, não pode sair da cadeia. Você se tornar o juiz da vida de outra pessoa, que é o assalto à mão armada, você tem que ser muito punido. Você tem que ser punido, assim, da maneira mais pesada possível. Porque ser um juiz da vida alheia e se colocar numa posição de deliberar se alguém vive ou morre, é uma das coisas mais autoritárias que existem.
É de um autoritarismo, a ideia de que sua vida vale um celular e que se você não entregar, ou se você tremer a mão, o celular cair no chão e ele desconfia, ele dá um tiro em você, e a gente não se toca. Isso é muito absurdo. Países como, os Estados Unidos entendem isso. Puxou a arma, tá cometendo, você vai ficar muito tempo preso. A gente aqui, na audiência de custódia, mas não levou a óbito ninguém, ele nem atirou. Imagina, ter uma arma fria, usou essa arma fria pra assaltar alguém, cara, pra mim, se o policial viu, é tiro na cabeça, tem que matar. O cara tá se colocando nessa posição, ponto. Se ele se entregou, é muito tempo de cadeia. E ponto. E a gente tem que entender, porque, novamente, esse raciocínio que eu fiz com você, as pessoas não fazem. Que é a ideia da naturalização. Se você gostou do vídeo e apoia o Partido Missão, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Ajude a divulgar os projetos da Missão, compartilhe com os amigos e familiares. Te vejo no próximo vídeo.